Olá pessoal, meu nome é Ronaldo e essa é a segunda parte da aula 12 da Iniciações Totais em Java. Então na aula passada a gente fez os asserts booleanos, né? Então essas classes, esses métodos, quer dizer, que a gente fez aqui, eles não existem, então por isso eles estão com essa barrinha vermelha. Então a gente vai utilizar novamente o Quick Fix do Eclipse. Vou clicar aqui em cima do erro, Ctrl 1. Vou pedir para ele criar esse método empréstimo na classe biblioteca. Ele criou aqui o método. Eu vou salvar, volto aqui na classe biblioteca, volto aqui no segundo erro, mesma coisa, Ctrl 1, peço para ele criar o método de devolução do livro. Ele cria lá para cima, salvo, volto aqui na classe biblioteca, acabou os erros, e agora eu posso fazer esses métodos. Bom, então, como eu falei lá no começo da primeira aula, esse método empréstimo é um método booleano. Então aqui pode ver que ele já gerou aqui um método booleano, mandando um livro e uma pessoa por parâmetro. Então aqui a gente vai utilizar, vai ver algumas coisinhas novas que a gente não viu até agora. Uma das primeiras coisas é a declaração if. Então, o que eu vou ver? Primeira coisa, eu preciso ver se o livro se o livro está disponível. Então, eu preciso ver se alguma pessoa está com ele. Se caso ele não tiver com nenhuma pessoa com ele, então eu posso emprestar. Se não, eu não posso emprestar. Então eu vou fazer aqui. Vou pegar se L1.get pessoa. Então, se a pessoa que está com L1 for igual a null, quer dizer vazio, ou ninguém no caso, então ele vai fazer o que? Ele vai adicionar essa pessoa ao L1. Então, pegar essa pessoa e adicionar aqui no L1. E vai retornar o que eu quero, né? No caso, true. Retornei verdadeiro, que aconteceu o empréstimo, então foi verdadeiro. Se não, ou seja, else, então retorne false. Então aqui a gente tem algumas coisas novas nesse código. Por exemplo, aqui eu estou conferindo com a declaração if. Então, se tudo isso aqui for verdadeiro, ele vai executar essa parte do código que está entre o primeiro abre e fecha parênteses dentro do método empréstimo. Se isso aqui que estiver dentro do if for falso, então ele vai retornar o que eu coloquei aqui no else, ou senão. Então ele vai retornar falso. A segunda coisa que a gente não viu é isso aqui, que é para comparação. Essa declaração aqui, igual igual, é diferente do igual lá da atribuição. Então isso aqui serve para comparar. Se o campo pessoa do livro L1 for null ou vazio, no caso, não tiver nada, ele vai adicionar essa pessoa no L1. Senão vai retornar falso. Então, o devolução é quase a mesma coisa. Só que, no caso aqui, a gente vai ver se o L1.getPessoa for diferente de null, ele vai retornar o que eu quero, senão ele vai retornar falso. Então, se L1.getPessoa for diferente de null, o L1.setPessoa, ele vai setar a pessoa como null. Eu já vou explicar bem com calma o que significa isso. E vou retornar aqui, return true. Se não, eu vou retornar falso. Então, o que significa isso? Ao contrário, lá de cima, eu quero verificar se o campo pessoa ele está preenchido. Porque se ele tiver preenchido, eu posso devolver. Se ele não tiver preenchido, eu não posso devolver. Então, se tiver alguém com esse livro, ou seja, se o campo pessoa tiver preenchido, eu vou setar uma pessoa, vou setar essa pessoa como null, porque ela devolveu, então agora o livro está disponível, ou seja, não tem nenhuma pessoa com ele. Senão ele vai retornar falso.
para esse método, ou seja, que esse livro já foi devolvido, então não tem nenhuma pessoa com ele. Bom, é isso então, a segunda parte da aula. Até a próxima.